Você já pegou fruta do pé e comeu? É tão bom. Você sabia que hoje eu peguei várias frutas do pé? As árvores estavam tão lindas e cheias. Você sabia que fruta gostosa assim só dá uma árvore que é muito boa e saudável também? Olha, essa conversa tem tudo a ver com a história de hoje. Eu te espero lá, vem que eu te conto mais. Oi, gente! Muito bem-vindo a Tem Gente Atrás de Nós, se é a primeira vez que você veio aqui. Se você já é da casa, sinta-se muito à vontade, porque você já sabe. Terça-feira, vídeo de história bíblica. Quinta-feira, um vídeo para os pais sobre o vídeo da terça-feira. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e compartilha, gente. Conta para os seus amigos as histórias que você veio aqui, porque eles precisam aprender o que a gente ensina e aprende na Bíblia. Vamos lá? A minha maçã tava uma delícia, sabe? Uma fruta boa vem de uma árvore boa. A Bíblia fala que o justo é como uma árvore boa que é plantada junto a ribeiros. Lá no Salmo 1:3. É uma árvore boa plantada junto a ribeiros que ela dá frutos no tempo certo. E tudo que a pessoa faz dá certo. Não é demais? Como será que dá pra gente ser uma pessoa justa assim, que nem uma árvore boa? Você quer saber? Então vamos lá, porque todas as nossas respostas estão aqui. A história de hoje está em Gênesis, de 39 a 41. Se você está acompanhando a história de José, você lembra que no último vídeo José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos lá na terra do pai dele e ele foi trazido por comerciantes ismaelitas para a terra do Egito. E agora ele estava aqui na casa do oficial do exército do faraó, Potifar. A Bíblia diz que a boa mão do Senhor era sobre José e Deus o abençoava tudo que ele fazia. Então, Potifar viu que Deus abençoava José. E ele falou, olha menino, eu vejo que você faz bem as coisas, pode começar a cuidar de tudo. E, gente, José cuidava de cada detalhe dessa casa, era tanta coisa. Potifar tinha muitos animais, muitas riquezas, muitas coisas para administrar. Mas José dava conta de tudo. E Potifar, a Bíblia diz que não precisava se preocupar com nada, a não ser com aquilo que ele ia comer. A Bíblia diz que José era um menino de muita boa aparência, ele era super bonitão. E sabe, a esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Ela queria namorar José. Só que ela era casada, ela era esposa de Potifar. Que feio, muito errado isso. Um dia ela chegou para José e disse: José, vem aqui, eu quero namorar com você. Vem aqui namorar comigo. Sabe o que José respondeu? Minha senhora, tudo o que Potifar tem nessa casa tão grande é dele, mas eu que administro, eu que cuido de tudo e o meu senhor não precisa se preocupar com nada. A única coisa que eu não posso tocar é a senhora, porque a senhora é a esposa dele. Como eu poderia fazer um pecado tão grande contra Deus? Vocês perceberam? José, ele conhecia Deus. Ele era amigo de Deus. Ele sabia o que era certo e o que era errado. E por isso ele não quis fazer o que era errado. José estava crescendo na casa de Potifar. As pessoas o respeitavam porque a boa mão do Senhor era com ele. Mas um dia, enquanto José estava indo fazer o seu trabalho, a esposa de Potifar viu que não tinha ninguém por perto dentro da casa. E nesse dia, ela exigiu de José: José, namora comigo agora. Eu tô exigindo, eu tô mandando. Não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu já disse que não vou. Ela falou: agora! E José saiu correndo. Ela ficou com a manta de José, gente. Na hora que seu esposo chegou, Potifar, adivinha? Ela já chegou falando: José tá nos fazendo de bobos, Potifar. Você sabe o que é isso aqui? É a roupa de José. Ele veio me agarrar. Ele queria namorar comigo, mesmo sabendo que você é meu marido. Gente, vocês viram? Ela trocou toda a história. E Potifar, ele ficou tão bravo. Ele falou: o quê? Confiei tudo, eu tô ajudando o José a crescer e ele faz isso. Mandem chamar José! Potifar mandou prender José e ele foi condenado a ficar preso por causa de um erro que ele não tinha cometido. José agora estava na prisão, mas a boa mão do Senhor estava
estava sobre ele. Ele não tinha feito nada errado e ele sabia. Mesmo nessas situações, a gente tem que confiar que nosso Deus cuida da gente. José confiava. Ele conheceu o carcereiro, que era o homem que tomava conta de toda a prisão. Existiam muitos homens que eram presos, sabe? E ele ia observando José, ia vendo como ele era legal, cuidava das coisas. Conforme eles foram se conhecendo, ele começou a confiar todas as chaves da prisão a José. Tudo, ele cuidava pro carcereiro. Já pensou? Ele era um preso que cuidava dos outros presos. E olha, de modo que a Bíblia fala que ele super descansava enquanto José ajudava em todos os serviços da prisão. 2 desses prisioneiros eram o copeiro do rei e o padeiro do rei. O rei era o faraó, rei do Egito. Eles serviam o rei dando vinho e fazendo os pães que o faraó se alimentava. Mas um dia eles brigaram com o faraó e ele mandou os 2 para a prisão. Numa mesma noite, os 2 tiveram um sonho. Cada um teve um sonho diferente. E eles acordaram no outro dia e eles ficaram incomodados com aquele sonho. Muito mesmo. E eles estavam conversando sobre isso. José viu que eles estavam assim perturbados e foi conversar com eles. Oi, gente. Por que vocês estão tão preocupados assim? O que aconteceu? Nós tivemos um sonho, José, e nós não conseguimos entender o que ele significa. José respondeu: a revelação dos sonhos vem de Deus. Contem-me, o que vocês sonharam? O copeiro foi o primeiro a contar o sonho para José. E ele disse: José, eu sonhei que existia uma vinha que dava 3 cachos de uvas. E eu exprimia as uvas e colocava no copo do faraó, e o faraó bebia essas uvas. O que esse sonho significa? José então interpretou: olha, essas 3 uvas significam 3 dias. Em 3 dias, Deus te chamará de novo para ser o copeiro do rei. O copeiro ficou muito feliz. Nossa, que legal! O padeiro ficou empolgadão com essa interpretação de sonho e falou: ei, José, interpreta o meu agora. José, na minha cabeça existiam 3 cestos de pães. E vinham umas aves do céu que comiam os pães que estavam nessa cesta. O que esse sonho significa? As 3 cestas de pães também são 3 dias, mas diferente do copeiro, em 3 dias o faraó te chamará à presença dele, mas você vai morrer e as aves comerão a carne do seu corpo. Será que esses sonhos realmente iriam acontecer? José, depois de ter conversado com os 2, disse ao copeiro: copeiro, quando você chegar na presença do faraó, lembra que eu interpretei o seu sonho, fala de mim para ele. Chegou o grande dia do aniversário do faraó. Ele convidou todos os oficiais e pessoas importantes do reino para esse dia especial. E ele chamou o copeiro e o honrou e disse: você voltará a ser o meu copeiro e vai trabalhar para mim. E para o padeiro, conforme José tinha dito, ele disse: você não, você será enforcado, porque você merece morrer. E ele foi morto, conforme José tinha interpretado. Mas sabem, crianças, nesse dia que foi tão feliz para o faraó e para o copeiro, a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Ele não lembrou. Voltou a trabalhar com o faraó, mas não se lembrou mais dele. O tempo foi passando e José continuava na prisão. E um dia o faraó foi dormir e ele teve um sonho. Ele acordou no outro dia perturbado. Gente, o que significa esse sonho? O que será que é isso que eu sonhei? Sábios do reino, venham aqui me ajudar. E lá vieram os sábios do reino. Olá, senhor, o que o senhor quer falar? Eu tive um sonho, me ajudem a interpretar esse sonho. E aí o faraó contou o sonho para os sábios e quem disse? Os sábios ficavam tentando pensar e ninguém conseguia entender o que significava o sonho do faraó. Essa história toda chegou lá na cozinha do rei. E quem trabalhava lá? O copeiro. Nessa hora, ele lembrou: José, depois de 2 anos, gente, tinha passado 2 anos já que José ficou lá na prisão. E ele lembrou: José interpreta sonhos. Eu vou falar pro rei. Faraó, tinha um menino na prisão que interpretou o sonho que eu tive. Ele que me falou que eu viria trabalhar para você e que o padeiro iria morrer. E aconteceu direitinho. Nessa hora, o que Faraó falou? Mandem chamar esse garoto, agora! Então foram barbear José e deram uma roupa bem chique para ele se apresentar diante do rei. O Egito era o país mais importante do mundo naquela época. E aí, o faraó estava lá e chega José na presença do faraó. E ele então conta o seu sonho para José. José, eis o meu sonho. Eu tive 2 sonhos bem estranhos. O primeiro foi o seguinte: existiam 7 vacas
gordas e fortes como eu nunca tinha visto, lindas. Mas então, depois delas vieram 7 vacas magras como eu nunca havia visto em toda a minha vida. E elas comiam as vacas gordas, mas elas não engordavam, elas continuavam feias. E eu não aguentei e acordei. E em seguida eu tive o segundo sonho, meio parecido com este. Eram 7 espigas de milho fortes e robustas que cresciam e ficavam firmes no chão. Mas então vinham 7 espigas murchas e secas que engoliam as espigas fortes. Então eu acordei. José, eu fiquei muito incomodado com esses sonhos. Você sabe dizer o que eles significam? E mais uma vez, do mesmo jeito que José tinha respondido para o padeiro e para o copeiro na prisão, ele respondeu ao grande faraó. Antes de eu contar o que José respondeu para o faraó, dá uma curtida aí se você está gostando dessa história, gente. Isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda a gente também. Põe o seu dedo aí no like, vou esperar. Já curtiu? Muito bem, então vamos lá. O que José respondeu para o faraó? Ele disse assim: a interpretação de sonhos, faraó, vem de Deus, e eu entendi o que esse sonho significa. As 7 vacas gordas e fortes e as 7 espigas fortes e robustas significam a mesma coisa. Elas significam que haverão 7 anos de fartura em todo o Egito. Será um tempo muito bom para todos que moram nessa terra. Porém, as 7 vacas magras e feias e as 7 espigas murchas e fracas significam 7 anos de fome. Uma fome tão terrível, faraó, que todo o Egito vai sofrer tanto, que nem vão lembrar dos anos de fartura. Vai ser um tempo muito difícil. E aí, gente, com muita sabedoria de Deus, José ainda aconselha o faraó. Faraó, nessa época de fartura, seria muito bom que você tivesse um homem de confiança que te ajudasse a armazenar comida, que guardasse comida nesse tempo, para que, quando chegasse o tempo da fome, ninguém passasse fome e a gente ainda tivesse comida no estoque. Faraó gostou dessa ideia de José e ele disse: José, por causa da sabedoria que você teve, eu quero que você seja esse meu homem de confiança. Uau, gente! Sabe, gente, essa sabedoria que José tinha, na verdade não era dele. Lembra que a gente estava falando sobre a árvore boa que dá fruto no tempo certo? Isso acontece com quem é justo diante de Deus. Mas não é José que era justo porque ele era justo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, Jesus ele dá um novo coração pra gente. Um coração que quer agradar a Deus e quer saber o que Deus faz. Por isso a gente se torna uma pessoa justa. José era assim, ele conhecia o Senhor, ele falava com ele e tudo que ele fazia na hora certa dava certo. Você quer ser assim também? Se você quer ser como José, aceite Jesus como seu Salvador. Saiba que ele vai te dar um novo coração, um coração que quer fazer as coisas de Deus. E olha, quando você estiver diante das pessoas, você vai ajudá-las, você vai falar o que é certo e Deus vai te abençoar em tudo o que você fizer, mesmo nos dias difíceis. Faraó percebeu como José era especial e como ele era abençoado por Deus e ele resolveu: você será esse homem, José, que vai me ajudar a governar o Egito. Ninguém estará no Egito acima de você a não ser eu. Eu vou dar o meu anel real, olha só, gente. E ele colocou no dedo de José o anel com selo real, para que por onde José passasse, ele tivesse a autorização do rei para resolver os problemas de todo o Egito. Uau, como Deus abençoou, na verdade, quantas coisas difíceis José passou. Mas o justo é como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo e tudo que ele faz dá certo. Chegou o tempo de José e você pode ser assim também se você andar com Deus assim como José. Hoje a história está acabando, mas ela não acabou por completo. Semana que vem você não pode perder, na próxima terça-feira. A gente vai ver como que José ficou lá no Egito governando todo aquele país maravilhoso. Você não pode perder. Enquanto isso, compartilha com seus amigos, todo mundo que você conhece, para que todo mundo aprenda a ser justo, assim como José. Com Deus a gente consegue, tá bom? E quinta-feira eu espero o seu pai, sua mãe, chama eles aí na quinta pra gente conversar sobre a história de hoje. Conto com você. Um beijo e até lá!